E aí, Jonathan, deixa eu colocar aqui meu celular. Preciso de um apoio aqui. Tudo bem? Tudo jóia. E contigo? Bem também, graças a Deus. Pessoal, hoje a live é sobre engenharia. Estou com um engenheiro, o Jonathan, que ele é engenheiro, é o engenheiro aqui do Instagram, né, Jonathan? Não só no Instagram, mas também faz bastante Tô conteúdo de começando. engenharia aqui pro Instagram. Tô começando a fazer conteúdos. Antigamente, assim, esse negócio de conteúdo para mim é um pouco novo. Então, e eu nunca me atentei a isso. E agora, a partir do ano passado, né, que eu comecei a criar um pouquinho de conteúdo. Mas a gente... Inclusive, você também tá me inspirando bastante, porque você sempre posta, né? O próximo passo para mim vai ser fazer o canal do YouTube também. Na verdade, eu comecei o canal antes do Insta. Eu comecei o canal já tem 2 anos. Eu vi que não tinha... eu vi que não tinha nada sobre perícia judicial no YouTube. Tinha, assim, só vídeos de quem queria vender cursos. Aí eu pensei, nossa, não tem nenhum perito judicial falando, não tem nenhum canal com essa pegada. E eu criei o meu. Se você for ver os primeiros vídeos, é a derrota, é horrível. Mas assim, a gente começa na cara e na coragem, né? Eu era a minha filmmaker, era a minha editora, era a minha designer, era tudo. Então, o canal, ele nasceu de mim mesma, mas realmente é isso, é você ter... Mas eu acho que você fala muito bem, Jonathan. Eu já vi algumas lives suas, então pode começar o canal. Obrigado. Então, na verdade, o que falta agora é o tempo, porque que nem você disse, a gente é tudo, né? Eu sou o cara que faz a contabilidade, o cara que faz o faturamento, nota fiscal, o cara que faz o laudo, o cara que faz o orçamento. Então, assim, agora a gente fica muito sobrecarregado e eu não consigo delegar, eu não tenho facilidade para delegar esses serviços para outras pessoas. E eu precisava ter... perito. Então, e eu preciso me organizar melhor na gestão, gerenciar melhor o meu tempo para poder conseguir realmente desenvolver um conteúdo mais relevante, né? Porque, como você sabe, toma muito tempo você fazer tudo. Não dá. Toma muito tempo. Eu consegui delegar algumas coisas, né? Então, por exemplo, para buscar documento, eu tenho uma pessoa que vai buscar documento. Eu tenho uma pessoa que gerencia o meu e-mail. Então, assim, eu tenho algumas pessoas que já trabalham comigo e me ajudam muito. Mas, assim, não é fácil delegar. Eu não consigo delegar muita coisa é minha mesmo. Então, porque o trabalho pericial, ele é personalíssimo. Na verdade, é tudo sua convicção. Então, é muito difícil delegar mesmo. Eu não tenho essa facilidade. Eu tenho uma pessoa que me ajuda, ela me ajuda nas notas fiscais, ela me ajuda em várias coisas. Tem quem edite meus vídeos, porque eu tava perdendo muito tempo editando, e para fazer meu curso, para fazer minhas coisas, eu tive que delegar essa parte da edição. Fica perfeito do jeito que você quer? Muitas vezes não, mas eu falo, faz isso daqui, aí fica bacana, entendeu? Então, assim, é muito difícil delegar, mas com o jeitinho a pessoa às vezes vai pegando o seu jeito, entendeu? As pessoas que estão trabalhando comigo já estão pegando, assim, já meu jeito. Eu preciso começar com isso, né? Da gente, na verdade, eu preciso criar essa estrutura que você criou. Alguém pro e-mail, alguém pro telefone, para ir tirando essas coisas que dá para terceirizar no começo. Porque realmente a redação do laudo e o trabalho em si não dá, porque isso depende da nossa expertise ali. Mas tem algumas outras coisas que são mais simples, que daria para eu já começar a terceirizar, passar para outras pessoas me ajudarem, e eu ter mais tempo e ter também essa energia cognitiva, né, para poder criar um conteúdo relevante, fazer uma coisa mais legal. Mas, que nem eu disse, você me inspira bastante, e também tem outras pessoas que estão aí trabalhando com perícia e criando conteúdo, né? Isso é bem legal, porque quando eu comecei em 2016 também não tinha, a gente ficava perdido, né? A gente foi jogado no mercado, assim. Você ainda, pelo que eu acompanho da sua história, tinha seu pai, né? Que já te introduziu nesse mercado, que te ajudou bastante, com certeza. Mas a maioria das pessoas acaba não tendo uma pessoa próxima para poder auxiliar, né? E acaba se espelhando em você pela criação do seu conteúdo. Isso é bem legal. Sim, e outra coisa, o que me motivou a criar o canal foi o seguinte:
Porque muita gente chegava para mim e falava, você é perita, você é polícia. E eu vi que as pessoas não conheciam a perícia judicial, não sabiam o que era. E eu queria mostrar que é uma profissão relevante, é uma profissão de extrema importância e que as pessoas nem conhecem. Então, o meu motivador de criar o canal foi mostrar a perícia judicial, mostrar, olha, o que faz um perito judicial na área de DOC. Então, foi por isso que eu comecei. E agora, graças a Deus, tá dando tudo certinho. Mas não vamos perder o foco, vamos voltar aqui que a gente começa a falar de canal, me empolgo, né? Então, vamos voltar aqui. Então, como eu tava falando, o Jonathan, ele é engenheiro, e é engenheiro civil, né, Jonathan? Eu sou civil, engenheiro civil. Civil. E ele vai falar sobre esse tipo de perícia que é para os engenheiros. Só que assim, o que acontece com esse tipo de perícia? Tem muita gente que confunde, por exemplo, a avaliação imobiliária é o corretor e o arquiteto, o que faz? Então, o Jonathan vai dar essa diferenciação entre o engenheiro, o arquiteto e o corretor. O que cada um faz, Jonathan? Qual a diferença da perícia em engenharia? A gente tem algumas coisas em comum. Por exemplo, o arquiteto, o engenheiro e o corretor, a gente pode fazer a avaliação imobiliária. A avaliação imobiliária é um tipo de perícia judicial onde a gente avalia e dá o valor daquele imóvel. Por exemplo, uma demanda onde, é o que eu costumo dizer, né, um divórcio. Então, são duas pessoas ali brigando por um imóvel financeiramente, o valor, né? Sim. Que está ali sendo discutido. Então, qualquer uma dessas especialidades, tanto o engenheiro quanto o arquiteto e o corretor, eles podem sim fazer um trabalho judicial ali, uma assistência judicial, ser nomeado como perito e atuar fazendo esse trabalho, né, de, usando a metodologia correta, identificar, calcular o valor daquele imóvel para ajudar o juízo a determinar o valor a ser indenizado pelas partes. Mas tem algumas diferenças também entre essas partes. Eu acho que o corretor, eu não conheço especificamente a área de corretagem de imóveis, mas eu acho que eles só podem trabalhar com perícia nessa área de avaliação imobiliária. Mas o arquiteto, ele pode trabalhar... É só valor, né? Mas o arquiteto, ele pode trabalhar também com outras coisas, como, por exemplo, paisagismo, urbanização. Ele pode trabalhar principalmente na área de projetos. Como eu já comentei com você outra hora, eu tenho um conhecido que ele foi nomeado para fazer uma perícia sobre avaliação de projetos. Era um arquiteto que foi contratado por uma incorporadora para realizar um trabalho e ele não recebeu. Ele entregou aquele trabalho e acabou não recebendo da incorporadora. Entrou com uma demanda judicial e o arquiteto ele foi responsável por avaliar aqueles projetos que foram entregues, né, precificar o valor daquele trabalho e tal, que é uma coisa que o engenheiro não conseguiria fazer, porque nós não temos projeto 3D, a gente não tem como saber que trabalho dá aquele tipo de projeto, porque a gente não vê isso na faculdade, a gente só vê o projeto arquitetônico, que é o projeto mais básico. Esses projetos mais elaborados que a gente vê no YouTube, que são bonitos, esses de publicidade, quem faz é o arquiteto. Então, especificamente, no AutoCAD a gente ainda trabalha, mas no Revit, alguns outros programas mais específicos, a gente normalmente não trabalha. No Lumion, né, que é um projeto, um programa de renderização, que faz aquelas fotos que parecem uma foto, você já deve ter visto. Então, a gente, como engenheiro civil, a gente não sabe fazer aquilo. Quem faz realmente é o arquiteto. Então, nesses casos, somente o arquiteto poderia atuar. Já o engenheiro também tem algumas áreas específicas que só ele pode atuar, e não os arquitetos nem os corretores. Como, por exemplo, diagnóstico de patologia, algumas coisas, algumas avaliações de estruturas, né? Porque o arquiteto, ele não tem a bagagem de dimensionar uma estrutura como o engenheiro tem. Então, cada área tem um foco aí em uma matéria, né? A arquitetura é mais nesse desenvolvimento de projetos, a engenharia é mais voltada para execução e o corretor ele é mais voltado para a parte de avaliação. Então, eu acho que essa é a principal diferença aí entre as áreas, né? Que o pessoal acaba confundindo. Mas uma coisa em comum que é muito importante e é a maior área dentro da perícia judicial é a avaliação de imóveis.
E todos esses, tanto o arquiteto quanto o engenheiro, quanto o corretor, pode trabalhar nessa área, sim. É a que tem mais demanda, né? Sim, tem bastante. E não só... tem várias... Eu acho que, assim, a questão da precificação é muito subjetiva, né? Então, acontece que, muitas vezes, a pessoa quer um assistente técnico, quer impugnar o laudo. Então, por ela ser muito subjetiva, tem muita demanda tanto de laudo quanto de pareceres, de impugnação. Sim. Né? Então, e se não obedecer a INBR, aí já era, né, Jonathan? Você impugna mesmo. É porque assim, todo mundo que tem um imóvel, ele acha que sabe o valor daquela casa. Ah, porque eu gastei tanto, então ela deve valer 2 vezes isso. Ah, então porque meu vizinho vendeu a casa dele por tanto, a minha deve valer tanto. Mas na prática não é assim. A gente tem que seguir, como você falou, as normas para poder determinar. Tem uma metodologia específica que dita pra gente como avaliar um imóvel. Então, aquela pessoa, às vezes ela gastou mais do que realmente o imóvel vale. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado e por isso a importância da avaliação, porque o juiz ele quer ser justo, né? A função do juiz é ser justo e cumprir aquela demanda. Por isso a avaliação ela tem que ser feita por um profissional, né? Vai precisar de um profissional ali que siga esses critérios da norma. E principalmente o que eu já vi foi questão de imóveis que estavam em lugares desvalorizados e com uma estrutura muito cara. Então, às vezes, a pessoa constrói aquela casa para ela morar, então ela coloca tudo do bom e do melhor. Só que o imóvel está lá num bairro que não é muito valorizado. Então, a pessoa acha que a casa vale por causa do acabamento que ela colocou, e não é bem assim, né? Vai depender também da localização. Sim. Então, é o conjunto de todos esses atributos que vão constituir o preço daquele imóvel. Então, a gente fala de imóvel, a gente já imagina o quê? Diligência, né? Porque a gente até pode fazer uma perícia sem uma diligência, mas precisa justificar. O mais comum são as diligências, né, Jonathan? Você costuma fazer muitas? Eu faço, assim, toda demanda, todo processo judicial, quando a gente é nomeado, acarreta numa diligência. A diligência nada mais é do que um processo que você faz fora do trâmite processual, do fórum, do procedimento eletrônico ali. E para a gente fazer as avaliações ou a inspeção de um imóvel, a gente precisa ir lá e vistoriar, ver onde é que está, fazer esse estudo de mercado, ver a vizinhança, ver vários critérios ali que vão alterar esse valor do mercado do imóvel, por exemplo, no caso das avaliações. Então, a gente tem que ir lá e ver, fazer essa diligência. Só que nem sempre a gente consegue, né? Eu acho que com você também deve acontecer isso, de você precisar diligenciar, ir lá e receber um documento, né? Ou verificar uma assinatura e não ter acesso àquilo. Então, na engenharia também acontece. Às vezes acontece. E a gente tem que se virar nos 30, né? A gente tem que tentar realizar o laudo, redigir aquele laudo, mesmo sem sem acesso a esse imóvel. Nesses casos é mais difícil, mas também dá para ser feito. No caso das diligências, tem algumas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, quando a gente tem uma demanda em um bairro que é muito perigoso, né? Que nem a gente já estava conversando antes, que a gente pode solicitar uma escolta policial, por exemplo. Ou quando aquele usuário daquele imóvel, no caso de uma desapropriação, por exemplo, onde aquele imóvel ele foi, de alguma forma, invadido por alguém, né? E a gente precisa fazer a avaliação daquele imóvel, a gente pode solicitar a força policial para acompanhar a gente e fazer essa diligência, né? Fazer essa vistoria no imóvel, acompanhado da polícia, porque a gente vai estar correndo risco. Às vezes, aquele inquilino que está ali, ele não tem um contrato, ele invadiu aquele imóvel, então ele vai ser hostil e não vai te deixar realizar o teu trabalho. Então, a gente também tem algumas ferramentas pelo processo judicial de solicitar ao juiz que forneça, né, essa escolta para a gente, policial, para a gente realizar o trabalho. Mas, em alguns casos, não tem jeito. A gente não consegue mesmo fazer a diligência e a gente tem que procurar fazer o laudo por outros métodos, né? Utilizar fotos antigas, utilizar o geoprocessamento, que é aquela foto de satélite. Então, a gente tem que procurar responder o laudo, fazer o laudo ali da melhor forma possível, mesmo quando a gente não consegue fazer a diligência pericial.
Sim, exatamente. Eu estava conversando com o Jonathan antes da live e eu contei um caso para ele que foi o seguinte: eu fui fazer uma diligência em um bairro mais humilde aqui no DF, e era um lugar que, segundo os advogados falavam, era uma rua ali dominada por facções criminosas. E aí, quando eu cheguei, né, eu já fui entrando na rua, eu já vejo uns caras muito esquisitos, com aqueles óculos e tal, e mexendo no cimento. E aí eu pensei, meu Deus do céu, tomara que não seja essa casa, que senão o cara já me mata, já me cimenta ali, já oculta o corpo e pronto. Aí eu já comecei a pensar nisso. Mas assim, não deu certo. Infelizmente a diligência não deu certo, mas realmente tem isso, né, para quem está fazendo esses casos que demandam diligências, vistorias, inspeções, tem alguns casos mais complicados, né? E você teria um norte aí para quem está começando das informações necessárias para proceder essas inspeções, essas diligências, vistorias? Então, no caso a gente vai falar aqui sobre avaliações imobiliárias, tá? Porque a gente tem alguns exemplos mais pontuais, porque a engenharia civil, a perícia judicial de engenharia, ela é muito ampla. Então, não tem como a gente falar de um procedimento padrão único que valha para todas as perícias. Então, eu vou dar um exemplo baseado nas avaliações imobiliárias, tá? Dentro das avaliações imobiliárias, nós temos uma NBR que norteia todo o trabalho. Essa NBR, ela tem alguns critérios que devem ser seguidos para a realização dessa avaliação. A gente tem uma outra norma também, que é sobre perícias de engenharia, especificamente sobre perícias de engenharia. Essa norma, ela também traz alguns critérios que o perito deve seguir para poder redigir o laudo, para poder fazer a inspeção, para poder fazer o levantamento dos dados. Então, é muito importante para o engenheiro que ele quer começar como perito judicial, trabalhar como perito judicial, que ele tenha o conhecimento dessas normas, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, para que ele saiba como fazer essa diligência, como redigir o laudo, tá? Todas essas informações, elas estão lá. Claro que não é de forma detalhada, né? Essa informação, ela tá meio em tópicos lá, então você tem que pesquisar um pouquinho, tem que saber como fazer. Mas o critério básico para fazer uma diligência primeiro, você tem que marcar essa diligência pelo menos uns 30 dias, com 30 dias de antecedência. Por quê? O processo judicial eletrônico, ele leva normalmente 10 dias para intimar as partes, e as partes têm mais 10 dias para poder responder sobre aquela intimação. Então, eles têm 20 dias de prazo ali para poder ter ciência daquela diligência. Então, é muito importante você, para quem for começar com isso, saber essas questões dos prazos, né? Se você marcar muito em cima, provavelmente eles vão impugnar aquela sua diligência e você vai lá perder tempo. Então, eles têm que comunicar a ciência de que você vai poder fazer a inspeção do imóvel, principalmente porque aquele imóvel, você não consegue adentrar ele se ele estiver trancado. Então, tem que alguém lá abrir. É um processo, às vezes, as pessoas não moram ali naquela cidade mais. Pode acontecer várias coisas. Então, o primeiro passo é isso, é você comunicar a data da diligência, né? E depois, no dia da diligência, você tem que fazer o levantamento fotográfico, você tem que fazer as inspeções ali para ver se as portas abrem bem, se as janelas abrem bem. Você tem que avaliar visualmente, pelo menos, né? Se não está dentro dos quesitos fazer algum exame, pelo menos visualmente você tem que visualizar se aquele imóvel ele está em boas condições de estrutura, se tem, umidade naquele imóvel. Então, são alguns critérios básicos que a gente consegue identificar baseado na norma que rege essa avaliação, né? Mas não é nada muito complexo, tá? Desde que as partes não façam quesitos também, que sejam lá, que demandem ensaio. Tem alguns advogados que colocam lá ensaio de solo, ensaio de não sei o quê. Então, assim, você tem que ter o bom senso de pedir para o juiz invalidar aquele quesito, se você vê que aquilo vai encarecer muito a perícia, né? Então, mas, normalmente, para avaliação imobiliária, não é muito complexo a parte da diligência, é bem tranquilo mesmo.
Uhum. Pois é, tem muitos advogados que fazem alguns quesitos que às vezes fogem. Por exemplo, juiz deferiu uma avaliação imobiliária para saber o valor daquele imóvel, aí o advogado faz o quesito querendo saber qual material que tem naquele imóvel, se o Então, assim, são alguns outros quesitos, ou então ensaio de solo, alguns que fogem, inclusive, do objeto da perícia. Então, é bem interessante o perito, quando ele tiver o processo, ele olhar tanto os quesitos, para ver se tem algum quesito que vai encarecer, e explicar isso. Então, se quer que eu faça esse tipo de perícia, tudo bem. Eu vou colocar aqui nos honorários, vai ficar um pouco mais caro. Mas se é importante para você, tudo bem. Mas colocar isso, caso o juiz entenda impertinente, que ele coloque que aquele quesito é impertinente, que ele decida por isso. E a questão da diligência, marcar a diligência para 30 dias. Interessantíssimo, Jonathan, porque tem gente que marca e às vezes acaba que as partes não conseguem comparecer, justamente porque o perito marcou muito antes, marcou com 10 dias. Então, pessoal, 30 dias. 30 dias é o melhor para que as partes tenham prazo para ter ciência. Você tenha prazo para saber se essas partes tiveram ciência. Então, ter o prazo ali hábil para manifestação é muito importante. Porque às vezes o perito está ali, a primeira perícia dele, ele está com pressa de fazer a perícia, ele quer terminar aquela perícia e já receber. E aí essa ansiedade acaba que ele marca uma perícia muito rápido, as partes não são intimadas, quando ele chega lá no local, cadê? E aí, às vezes a parte saiu, foi trabalhar, foi viajar e não estava nem sabendo da perícia. Então, é interessante sempre marcar com antecedência e ter essa certeza que a parte foi intimada. Porque às vezes às vezes a vara não teve tempo para intimar as partes. Então, sempre olhar o processo para ver se a parte foi intimada, se está tudo certo para a perícia na data da perícia. Muito bacana. Sim, outra dica também. Diga. Outra dica também, já que é o seguinte: quando eu faço marco a data da diligência em um processo que eu sei que está tramitando muito devagar, eu marco para mais dias, tipo 45 dias. Mas, quando eu marco a data da diligência, eu ligo no cartório e falo: olha, eu fiz a movimentação para marcar a data da perícia. Você pode intimar as partes? Porque o que acontece? A gente tem que entender que o processo judiciário do Brasil, ele tá tem uma demanda muito grande, a gente tem poucos profissionais. Então, às vezes, eles não intimam, não por maldade, porque, ai meu Deus, aquele processo... É porque a demanda é muito grande, eles têm vários processos para abrir, vários processos para acompanhar, os técnicos judiciários estão sobrecarregados. É muita coisa. Então, assim, faz parte do trabalho, o perito ter esse bom senso também, de ver que aquele processo está demorando mais do que o normal e tentar ajudar. Olha, eu fiz essa intimação, essa movimentação no processo, para poder determinar a data da perícia. Você pode, por favor, intimar as partes? Daí o cartório, óbvio, na hora vai lá, pergunta o número do processo e já faz a intimação na hora. Então, isso também é uma dica para os peritos que estão iniciando. Ligar, não precisa ter medo. Liga lá no cartório, fala com o técnico que ele vai te atender e vai te tratar super bem. Não precisa ter medo de ligar e fazer isso. E eu adorei a dica, ótima dica, não só para engenharia, para grafo, doc também, para qualquer tipo de perícia que você precise marcar diligência. Lembre-se que a vara não tem só aquele processo, a vara tem às vezes 10 mil processos, tem muito processo, então ela precisa saber que aquele processo tem uma data marcada, que aquele processo vai ter uma urgência de intimação. Então cientifiquem a vara, é bem interessante para que vocês não percam uma diligência marcada, não percam a viagem, né? Então, aproveitando que a gente está falando aí do pessoal que está começando, qual é a dificuldade, a principal dificuldade dos peritos engenheiros para começar na perícia judicial? O que você acha, Jonathan? Olha, para mim foi bem difícil no começo. Primeiro, a capacitação técnica. Você, quando sai da faculdade, você sai muito inseguro, né? Você não tem a segurança de que você é um profissional bom, que você estudou o suficiente. Então, aquela incerteza de que você vai fazer um bom trabalho, isso no começo sabota muito o profissional de começar a ingressar na carreira de perito. Porque, óbvio, o perito, para você exercer o seu trabalho, você tem que ter um conhecimento técnico bom. Mas, não necessariamente você precisa saber tudo. Eu falo que a principal
e a expertise do perito é ser autodidata, é buscar conhecimento, é buscar referência, saber. Você não precisa saber tudo, você só precisa saber onde está e buscar, entender e mostrar aquilo. Então, o principal, para mim, ali, o começo, foi essa incerteza, insegurança e tal. Mas, eu acho que, paralelo a isso, também tem a aceitação do mercado, dos juízes, né? Porque várias varas, elas já têm ali os peritos que são nomeados normalmente, e o juiz dificilmente vai tirar o trabalho daquele perito que ele sabe que vai fazer um bom trabalho para dar o trabalho para um perito novo. Isso também é difícil. Por isso, a importância do perito que está começando, e não só ele, a gente também, ir lá se apresentar para os juízes, demonstrar o nosso trabalho, faz um laudo modelo, leva para o juiz, olha, juiz, o laudo, quando você me nomear, eu vou te apresentar desse jeito, vai ser assim. Então, um pouco da dificuldade do início da carreira também era saber disso, né? Que eu poderia ir lá no cartório, na vara, me apresentar para o juiz. E eu tive até sorte, porque eu fui me apresentar para alguns juízes no começo, e um deles sentou lá e falou assim, Jonathan, vem aqui que eu vou te dar umas dicas de como você se apresenta. E eu tava com uma camiseta polo e uma calça jeans. Ele falou assim, você tá vendo alguém aqui de camiseta polo e calça jeans? Aí eu falei assim, nossa, não. Ele falou, então. Que juiz mais sincero. Não, mas eu não levei a mal. Porque assim, eles estão habituados a tratar com advogados. O meio jurídico é assim que funciona, né? E eu sou engenheiro, eu não sei. Pra mim, eu iria de botina e calça jeans. Então, ele me deu essa visão. Ele falou assim, não, olha, eu não tô falando por mal, eu gostei de você, eu acho que você é uma pessoa capaz e tal, mas eu quero te ajudar realmente. E ele me deu essas dicas, né, de como me portar, de como me apresentar para os juízes, de como demonstrar o valor do meu trabalho, porque a imagem, para quem é inicial, é a única coisa que o cara tem, é a única coisa que o engenheiro tem, é a imagem dele, porque ele não consegue demonstrar o trabalho dele ainda. E então a imagem, eu acho que é uma coisa também muito importante de quem está começando, tá? Sei lá, faz uma auditoria no teu Instagram, faz uma auditoria no teu Facebook, vê se tem ali postagem, se você foto bebendo, foto não sei o que. Tenta diminuir isso, porque faz diferença também, né, no meio do judiciário ali, para o juiz ter essa confiança em você, que você vai fazer bem o seu trabalho. Então, tudo isso eu acho que acaba sendo um pouquinho trazendo dificuldade aí para quem sai do mercado, para quem sai da faculdade, já vai ingressar no mercado. Então, ter essa credibilidade é bem difícil no começo. Sim, não, mas é bacana, ele foi bem bacana de te falar isso. Como eu fiz muito estágio em tribunal, eu já sabia como as pessoas iam vestidas. Então eu sempre me vesti de uma maneira que era bem, assim, o que todo mundo vestia no tribunal mesmo, socialzinha, saltinho, então eu já estava, nisso eu não tive essa dificuldade, porque eu já estava habituada, mas realmente, para quem não é da área jurídica, pode ser uma questão ali a se colocar também, colocar uma roupa mais social. Você imagina para mim, que sou engenheiro civil, a gente é ensinado na faculdade a usar calça jeans e bota, porque é o nosso traje. Exatamente. E o traje oficial do engenheiro civil é esse, é uma gola polo, com a calça jeans e a bota, sabe? E, então, para mim, na minha cabeça, eu estava uniformizado, eu estava de engenheiro civil. Mas, para ir me apresentar para os juízes, eu tenho que me importar como perito judicial, aquele que vai lá demonstrar o trabalho no ambiente judicial. Né? E o traje no ambiente judicial é o traje social, não tem nem o que discutir. Já fica mais uma dica aí para quem quer começar e vai se apresentar para os juízes, não cometer o mesmo erro que eu cometi, que é ir... Com certeza. Né? Já é uma boa sem dica. Traje social. E aproveitando que você está falando de currículo, você está falando que você foi lá se apresentar, levar seu currículo, tem algum requisito curricular para o engenheiro trabalhar como perito? Olha, não necessariamente. Lá pelo Código do Processo Civil, diz que o engenheiro ele tem que ser graduado e ele tem que estar em regularidade com o órgão de classe, que no nosso caso, dos engenheiros, é o CREA. No caso dos arquitetos, é o CAL, né? Porque antigamente o CREA
também amparava os arquitetos. Daí eles se independizaram e criaram outro órgão para eles. Dividido. E no caso dos corretores, como a gente está falando também, citou dos corretores, é o CRESE, né, que é o Conselho de Avaliação Corretores Imobiliários. CRESE, CAL e CREA. É tudo com C, pessoal. Sei. E então, basicamente, o que é solicitado pela lei, né, pelo Código de Processo Civil, são essas duas coisas: que você seja formado, graduado, tenha o teu diploma, tá? E esteja em regularidade com o teu órgão de classe. Porém, a gente sabe que não é só isso que o perito vai precisar. Ele vai precisar de muito mais do que só o currículo, só o CREA e o diploma de graduação. A gente precisa também ter essa expertise, que nem a gente comentou, né? A gente precisa entender de alguma área para poder fazer a perícia. Porque se eu simplesmente... Imagina que eu sou um engenheiro civil formado há 10 anos e eu nunca trabalhei. E aí eu vou lá, tiro o meu CREA e eu quero começar como perito judicial. Óbvio, se você nunca trabalhou na área, se já passou 10 anos que você se formou, você não vai lembrar daqueles conteúdos, você não vai ter uma capacidade técnica para desenvolver um trabalho pericial. Então, requisitos curricular não tem. Porém, a gente recomenda, como peritos, né, que a pessoa faça uma especialização, faça um curso, faça uma pós, faça qualquer coisa que dê para ela uma capacidade técnica de desenvolver o trabalho que ela pretende realizar. Né? Isso é o mais importante, eu acho, porque a gente vê bastante processos. Eu sou nomeado para substituir vários peritos que aceitam o encargo, só que chega no meio do caminho eles não conseguem fazer. Tá? Então, e aí não apresentam laudo, somem. Não apresentam laudo, às vezes recebe o adiantamento e some. Então, assim, algumas situações que, imagina o juiz vendo isso. Você foi nomeado, você aceitou a nomeação e não entregou o laudo. Você acha que tem alguma chance desse juiz te nomear de novo pro resto da sua vida? Então, você perdeu uma oportunidade que, se você tivesse, que nem você falou, contido a ansiedade, estudado um pouquinho mais, se especializado em alguma coisa e realmente ter começado, né, ingressado na carreira já com algum portfólio, com alguma base técnica, né, algum conhecimento, alguma pós, algum curso para te auxiliar, já você teria condição de desenvolver aquele trabalho e realmente progredir na carreira de perito judicial. Eu imagino que foi o que a gente fez, né? A gente procurou estudar, fez estágio, trabalhou bastante para poder desenvolver o nosso trabalho como perito judicial. Porque sem conhecimento é muito difícil, mesmo não sendo obrigatório, né, você ter uma pós-graduação ou ter feito um curso, é muito difícil você realmente... Porque lá no processo judicial eu falo que é uma gaiola onde tá 2 leões, né? São 2 advogados, um de cada lado, querendo te abocanhar ali no meio, você é o perito, e se você não souber defender e fazer um bom laudo e um bom trabalho, você vai ser impugnado, você não vai receber, você vai ser impedido. Então tem várias situações aí que para quem não conhece o processo na prática, não vai saber que tem algumas situações que podem sim te comprometer ali na questão do seu trabalho. Sim, e o perito, assim como o juiz, ele não vai agradar as duas partes. Sempre uma das partes não vai gostar do seu trabalho. E o juiz, ele tem o recurso, o advogado, quando está descontente com a sentença, ele pode apelar, por exemplo. E no caso dos peritos, quando o advogado não gosta do nosso laudo, ele pode contratar um assistente técnico ou ele pode até mesmo fazer a impugnação, o que eu não recomendo. Por quê? Porque o advogado não é técnico, então para rebater o que o perito falou, tem que ter alguém que fale a mesma língua do perito. Então, tudo bem, você quer impugnar o laudo pericial? Contrate um assistente técnico. Não faça no achismo. O advogado coloca uma coisa ali que não tem nada a ver, e aí quando você rebate, não vai ter força nenhuma. É uma impugnação que é meramente protelatória, porque muitas vezes o juiz não vai nem dar importância, porque uma coisa é um técnico, outra coisa é o advogado, que não tem nada a ver, por exemplo, na área de engenharia. O que eu vou rebater?
Sim, e é muito interessante você estar falando isso, porque você é advogada também, né? Sim. E você consegue ter a clareza de ver isso, que para rebater um argumento técnico, é só se você tiver contratado um técnico, né? Eu não vou debater questões jurídicas com você, porque eu não tenho essa capacidade, né? E eu acho que falta muito isso. O advogado, que eu vejo, baseado nos processos que eu atuei até hoje, é que ele parece que está com raiva do perito, ele só quer jogar ali e acaba sendo até ofensivo, né, em algumas situações. Fala, não, esse laudo tá uma porcaria, isso não sei o que, isso não... E daí a gente fala assim, mas eu segui todos os requisitos da norma, eu fiz todo o procedimento técnico, baseado em que você está afirmando isso, advogado? E daí o advogado, não, mas é que não sei o que já me cobrou, sei lá, R$5.000 para fazer esse trabalho, porque ele não está concordando. Exatamente. Mas em vez dele ter um argumento técnico, né, e saber exatamente o que ele está debatendo, não, ele só fica ali protelando aquela sentença, talvez seja isso, e acaba criando um desgaste, acaba criando um desgaste para o perito, né, porque a gente não tem essa culpa, e às vezes a gente não vai receber os honorários no final, e ele só está causando um transtorno para a gente também, né, então é bem difícil essa situação. Sim, mas fazer o quê, né? Realmente tem muitos que não escutam o que a gente fala, então rebatem de qualquer jeito, mas eu acho que muitos juízes visualizam isso, né? Veem que o laudo ele tá bem embasado, que às vezes aquela impugnação é só um jus esperneandi, né? Quando o advogado fica esperneando porque não gostou, e realmente tem muitos. Já peguei muitos também. Então, aproveitando aqui que a gente está falando de perícia judicial dos engenheiros, quais são as áreas que são mais comuns na área da engenharia? Na perícia judicial, na área de engenharia? Boa pergunta. É que tem duas áreas básicas que elas são introdutórias para quem vai começar na área de perícia judicial, no caso dos engenheiros. São elas as avaliações imobiliárias e as inspeções prediais. As avaliações imobiliárias, a gente já falou delas aqui. As avaliações nada mais são do que trabalhos técnicos para determinar o valor de um imóvel, né? Seja o valor de venda, o valor final, ou o valor de aluguel, o valor, por exemplo, de uma servidão administrativa. A servidão administrativa é quando, por exemplo, é necessário que seja passada uma tubulação de esgoto dentro do seu terreno e você tem que ceder aquilo para a companhia e a companhia vai te indenizar aquele valor. Então, você precisa ter um avaliador, fazer uma avaliação imobiliária para ver quanto que vale aquela concessão, né? Dentro das avaliações imobiliárias, eu acho que essa parte de concessão é uma das partes mais incomuns, tá? Não está presente no cotidiano, mas ela também existe. E na parte de inspeção predial, a gente ainda não falou, mas ela é também uma das áreas mais fáceis de começar como perito judicial quando você é engenheiro civil. A inspeção predial, ela busca determinar o estado estrutural ou o estado de conservação de um imóvel. Pode ser um prédio, pode ser uma casa. Qualquer imóvel que a gente tem, a gente pode inspecionar aquele imóvel e determinar se ele está com algum problema patológico ou não. Vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que você tenha comprado um imóvel e está saindo uma infiltração no seu banheiro. Tá? E você entrou com uma demanda porque a construtora não quis resolver o seu problema. E aquele imóvel ainda está na garantia, está todos os prazos legais. É determinada que seja feita uma inspeção predial por um perito para que ele avalie aquele problema, a existência daquele problema, a origem daquele problema. E a gente faz isso através também de uma norma. Tá? A gente tem uma norma que rege toda a metodologia para realização da inspeção predial. Desde a avaliação, de quando o perito vai lá avaliar a casa, o imóvel, né, ver qual o problema que está acontecendo ali, até a redação do laudo. Então, tem uma norma técnica também que normatiza tudo isso, traz a metodologia para a realização das inspeções prediais. Então, assim, as duas, para quem está assistindo a gente e quer começar a trabalhar com perícia judicial na área de engenharia,
eu recomendo que comece com avaliação imobiliária ou com inspeção predial. Não são áreas correlatas, não são áreas parecidas, mas elas são complementares. Tá? Por exemplo, quando você faz uma avaliação imobiliária, necessariamente você precisa avaliar o imóvel, ver qual que é o estado daquele imóvel, se tem algum problema, se não tem, porque isso vai depreciar o valor do imóvel. Né? Se tiver um problema na estrutura, por exemplo, aquele imóvel vai valer menos do que se não tivesse um problema. Se tiver uma goteira, a gente vai diminuir o valor daquele imóvel. E isso nada mais é do que fazer uma inspeção predial, né? Também. Então, para fazer a avaliação imobiliária, a gente precisa fazer uma inspeção predial, ainda que seja minimamente ali visual. E a inspeção predial, ela pode ser muito específica. Ela pode ser, pode demandar que você faça vários exames, que nem a gente falou, exames de solo, para ver, às vezes tem uma rachadura na parede. A gente precisa determinar qual que foi a origem. Se foi uma movimentação de solo, pode ser um acidente de carro, por exemplo. Às vezes o carro bateu no muro então, assim, são vários fatores que a gente precisa identificar tecnicamente o que originou aquele problema, aquela patologia. Uma goteira pode ser, às vezes, uma telha quebrada, ou pode ser uma tubulação. Então, assim, para a gente identificar isso, a gente, na maioria das vezes, vai precisar fazer alguns ensaios técnicos com equipamentos específicos. Então, a inspeção predial, ela pode ter um valor agregado mais caro nas perícias do que a avaliação imobiliária. Como a avaliação imobiliária ela é muito difundida, né? Ela é muito comum, já tem os valores pré-fixados que a gente sabe que vai trabalhar dentro daquele valor. 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, mais ou menos é esse valor que fica uma avaliação imobiliária. Agora, a inspeção predial, ela pode ter o valor de 200 mil reais, 150 mil reais. Se você pegar um condomínio habitacional para poder inspecionar todo ele, um prédio inteiro que deu problema, então aquilo pode ser muito custoso, mas também é uma área que eu gosto muito de atuar. Eu faço tanto avaliação quanto inspeção predial e sou apaixonado por fazer esse trabalho. E realmente a inspeção ela deve ser muito demandada, principalmente, eu imagino, Jonathan, que por exemplo, casos de prédios mais antigos. Você deve ter muita recorrência desse tipo de perícia para saber se aquele prédio tem possibilidade de alguma rachadura ali, tem como melhorar alguma coisa, algo não está legal ali naquela estrutura. Então eu imagino que deve ter bastante, ainda mais porque é uma coisa que está sempre, né? A gente está sempre envelhecendo, as construções também devem estar envelhecendo. Então, eu acho que precisa disso, né? Para esses prédios que já estão mais antigos também, para ver se eles estão com a estrutura ainda aguentando ali essa estrutura. Eu imagino. Não sei se eu estou falando certo ou errado, Jonathan. Então, por incrível que pareça, os prédios novos são mais inspecionados do que os velhos. Assim, novos que eu digo, de 10 anos, os últimos 10 anos, porque a construção civil, nos últimos 10 anos, ela virou uma indústria. Vários prédios são construídos e tal. E teve um aumento na demanda desse tipo de trabalho. Então, as coisas começaram a ser mais mal feitas. Antigamente, os prédios, se você for parar para analisar, os edifícios antigos, eles quase não dão problemas. Por quê? O método construtivo era melhor, não que era melhor, tá? A gente teve uma evolução nisso, mas ele tinha um fator de segurança muito maior. Se você pegar um prédio antigo, o pilar é muito grande, é um pilar enorme, né? Se você for ver um prédio novo, o pilar é um pilar pequenininho, tem um fator de segurança totalmente diferente, então, materiais diferentes. E esses prédios mais antigos, de 30 anos, 40 anos, muitas vezes eles dão menos problemas do que prédios mais novos, de 10, 5 anos, por exemplo. Justamente por isso, porque teve essa pressa, essa velocidade de execução, então o material utilizado foi ruim, teve sabe? Normalmente os prédios que dão problema, são os prédios novos, principalmente esses condomínios habitacionais populares, que são feitos aí agora com auxílio do governo, com planos governamentais.
Então, esses são os que mais dão problema, que normalmente a gente tem problema em todos os apartamentos, fissuras, rachaduras, infiltrações, e daí tem uma demanda coletiva, né, de todos, eles fazem uma assembleia ali dos moradores, e entram todos de uma vez ali contra uma demanda contra a construtora. Então, isso é mais comum do que nos prédios antigos, por incrível que pareça. Nossa, eu não imaginava. Nossa, né? Que bacana, gostei de saber. Não, gostei de saber, porque realmente, para mim, era uma coisa assim, do mais antigo, precisar ser examinado para ver se a estrutura ainda estava boa. Mas realmente, o meu escritório é num prédio tem uns 50 anos. E tem uma amiga minha que ela é arquiteta, e aí ela foi lá e falou, olha essa pilastra. E a pilastra é um negócio assim, eu acho aquela pilastra horrível. Eu falei, que pilastra feia. E realmente, assim, mas o que segura o prédio, né? Um prédio de 14 andares precisa ter aquela pilastra horrorosa, mas assim, não é que precisa, tem outras formas, né, de construir atuais. Sim. Mas antigamente eu acho que eles davam muito essa importância. Eles davam mais valor, não tanto a estética. Exatamente. Faz sentido. No dimensionamento de estrutura, a gente usa um fator de segurança no cálculo. Então, vamos supor que a gente dimensionou esse pilar para ter 10 centímetros. O fator de segurança utilizado antigamente era de duplicar esse valor. Então, se o pilar era para aguentar, para ter 10 centímetros, eles faziam com 20. Primeiro, porque o material era muito barato, e porque realmente eles viam a necessidade ali de majorar aquela estrutura. Hoje em dia, como tudo é preço, tudo é valor, a gente quer o menor preço, a gente quer diminuir o custo, eles foram diminuindo também esses fatores de segurança no cálculo estrutural, que afetou também na qualidade dos materiais, na qualidade da mão de obra. Então, toda essa redução de custo, ela vem desencadeando vários problemas nesses prédios novos. Tá? Por isso, e sem falar que nos prédios mais antigos, também já se tem uma cultura de ter um plano de manutenção. Então, esses prédios eles vão tendo manutenções, vão ter chamada de capitais para poder revitalizar a fachada, para poder fazer algumas coisas ali que vão dando problema normal. Mas na questão estrutural, principalmente, esses prédios mais antigos eles são melhores, de forma geral. Bom saber. Não sabia disso, não. Mas aqui já engrandeceu o meu saber agora, essa informação. Então, aproveitando que a gente já viu os tipos mais comuns de perícia, eu quero saber os diferentões. O que é mais diferente? O que é que você fala, nossa, isso daqui é muito diferente, que quase não aparece na perícia, ou então são casos que, às vezes, muitas pessoas não imaginam que tem a perícia. Eu queria saber os diferentões da perícia em engenharia. Me conta. Então, quando você começa a trabalhar com perícia judicial, no caso de ser engenheiro civil, que nem eu te falei, a porta de entrada é a avaliação imobiliária e a inspeção predial. Mas, conforme você vai tendo mais experiência e vai aprendendo sobre o mercado, você começa a ver algumas outras coisas também. Como, por exemplo, a revisão de contratos. Eu pensava que antigamente a revisão de contratos era feita só por advogados e contadores, né? Mas no caso da engenharia civil, a gente também pode fazer algumas revisões de contrato, porque nos contratos entre construtoras e incorporadoras é determinado quais os tipos de materiais vão ser utilizados naquela obra, por exemplo. E você, como advogado, provavelmente não deve entender muito de material de obra, de construção. Então, como que você faria a revisão de um contrato, a execução de um edifício, por exemplo, sem ter o conhecimento de quais materiais vão ser utilizados ali, que estão descritos naquele contrato? Eu ia te chamar, João. Que bom que seria me chamar. Então, essa revisão de contratos, ela pode acontecer. Vou dar um exemplo aqui para ilustrar. Vamos supor que uma construtora foi contratada por um fundo para construir um shopping, né? E ali ela teve que descrever todos os materiais, todos os procedimentos que seriam executados para execução daquele shopping. Só que chegou no meio assinaram um contrato, tal, na hora de começar, esse fundo não tinha o dinheiro para poder aportar. Veio aí o nosso coronavírus, por exemplo, né? Ilustrando o caso.
e essa incorporadora ficou sem dinheiro, esse fundo imobiliário ficou sem dinheiro para construir aquele shopping. E tinha uma multa, tinha alguma coisa ali, né, nesse contrato, e teve um litígio entre a construtora e esse fundo. Então foi solicitado que seja feita uma revisão de contrato para ver as causas, enfim, pode ser N fatores. E daí sim, a gente pode ser nomeado como perito judicial para poder fazer a revisão desse contrato, orientar o juiz, né, para ver o que ele tem que determinar naquela causa. É menos comum, esses casos que eu vou contar agora, eles são menos comuns, mas eles podem acontecer, a gente vê isso não com muita frequência, até porque quem são normalmente nomeados para fazer esse tipo de trabalho já são os peritos macaco velho, como a gente chama por aqui, né? Aqueles peritos de confiança dos juízes, porque com certeza vai demandar uma expertise maior, vai demandar mais tempo, então já tem um valor agregado maior para realizar esse tipo de trabalho, que é mais técnico, né? Não é só simplesmente aqueles trabalhos introdutórios que a gente comentou no começo, que é a avaliação e inspeção. Outro caso também que pode acontecer é uma perícia de gerenciamento de obra. Às vezes a obra está acontecendo, já está lá no percurso da obra, e aconteceu um deslizamento de terra, aconteceu algum desastre ali que possa gerar um litígio, né, entre a construtora, os vizinhos. Às vezes, durante a obra, o caminhão foi lá e depositou o material no terreno do vizinho, o vizinho entrou com... Pode acontecer várias coisas no decorrer da obra que a gente precisa daí fazer uma perícia, avaliar o planejamento da obra, ver quais as empresas contratadas. Então, assim, é mais incomum, mas também existe demanda para perícias de gerenciamento de obra. Um outro caso que é mais comum do que esses que eu falei é de execução de obra. Execução é, por exemplo, quando o contratante ele visualiza que a execução da obra não está sendo feita conforme no contrato. Vamos supor, no caso do prédio, do que a gente estava citando, o seu prédio, que tem um pilar lá enorme, né? Vamos supor que no projeto, aquele pilar ele tenha 50 centímetros, né? Só que você viu que eles estão fazendo o pilar com 20, com 25, com a metade do tamanho. Aí vai cair. E daí você identificou isso na hora da execução. E você entrou com uma demanda super rápida, né, com pedido de urgência lá na construtora para eles justificarem o porquê que estava acontecendo aquilo, e eles não justificavam e tal. Enfim, acabou num processo judicial. Então a gente é nomeado também como perito para poder fazer toda o mapeamento daquela execução, né, toda a auditoria para ver o que aconteceu, se foi uma falha de projeto, se foi uma falha de execução, se foi culpa dos engenheiros, se foi culpa da construtora, se foi alguma empresa terceira que estava envolvida, que foi subcontratada, né? Então, nesse caso também, tem espaço, né, para quem trabalha com execução de obras, trabalhar com perícia judicial e auxiliar aí os juízes com isso. Agora, o que mais dá dinheiro mesmo na área de perícia judicial, mas é muito difícil acontecer, são perícias em obras de infraestrutura. Então, infraestrutura são aquelas obras grandes que a gente vê, por exemplo, pontes, tubulações de saneamento, aeroportos. Então, todas essas grandes obras, elas também podem ser periciadas, né, ter ali uma demanda por uma perícia, mas é mais incomum de acontecer. Por quê? Porque normalmente, como essas obras elas são de grande porte, na maioria das vezes tem mais do que uma construtora envolvida. São várias construtoras, vários corpos técnicos que são contratados para fazer esses projetos e essa execução. Mas quando acontece um problema técnico lá, então, para o perito, que ele tem que ser um perito muito especializado, e normalmente até um corpo de peritos, né? São vários peritos, várias áreas ali, pode ser um engenheiro civil, um engenheiro ambiental, um engenheiro geotécnico, pode ser vários engenheiros ali que são nomeados para compor um corpo técnico para realizar essa perícia em obras de infraestrutura. Isso é mais... Em várias áreas da engenharia, né?
Várias áreas. É mais difícil de acontecer, mas quando acontece, é muito caro essas perícias. São muito caras. Não, imagino, né? Imagino compensa. Cada um, né? Então, e é muito tempo, são muitas horas de trabalho, porque eles têm que revisar todos os projetos, os envolvidos, né? Então, é muito difícil. Eu nunca peguei uma obra de infraestrutura tão grande assim. Eu já peguei obras de saneamento. A obra que eu peguei, a perícia que eu peguei foi o seguinte. A prefeitura, uma prefeitura aqui da nossa região, ela ia asfaltar uma rua, que antes era de cascalho. E ela intimou ali os inquilinos para que eles fizessem a tubulação de deságue da chuva para a rua. Porque eles iriam fazer os bueiros. Ela determinou que fossem colocados os ralos, né, para caída para a rua, porque eles iam fazer as bocas de lobo para escoamento da água. E a prefeitura, então, passou intimando todas as casas ali daquela rua. Todos os proprietários fizeram isso, né? Fizeram o deságue da água para frente, para ser coletado pela boca de lobo ali, o bueiro, como a gente chama aqui. E a prefeitura executou sem a boca de lobo. Ou seja, a água começou a entrar, a água da rua foi jogada para dentro da casa das pessoas, em vez de ser coletada para fora. Então, foi uma demanda de várias pessoas ali contra a prefeitura. E eu tive que ir lá avaliar o porquê que não foi feita essas bocas de lobo, né? E se estava no projeto, se foi um erro de execução e tal. Enfim, no projeto, né? Questão... Você olhou tudo. Sim, foi uma questão bem engraçada até, porque foi um erro de projeto mesmo, foi projetado sem isso. E é uma coisa básica. A gente pensa que não vai acontecer, né? Mas é uma coisa básica. E por último... Ele esqueceu. Exatamente, esqueceu. E por último, um tipo de perícia também que é bastante comum, mas também é um pouco complexo, é a questão de sinistros. Então, como eu falei, né, às vezes o carro bateu lá no seu muro e quebrou. Pode acontecer sinistros, por exemplo, naturais. Caiu um raio na sua casa e a sua casa foi destelhada e tinha um seguro, né? Então, você processa o seguro para que te pague e tal. Então, essa parte de sinistros também é uma boa atuação para quem pretende trabalhar com perícia judicial e é engenheiro, que também vai ter algumas demandas aí, mas não tão quanto as avaliações e as inspeções. Eu acho que são essas. Muito Deixa bacana. Eu fazer um resumo aqui. Então, são revisões de contrato, gerenciamento de obra, execução de obras, perícia em infraestrutura e sinistros. Essas são as perícias mais incomuns que os engenheiros também fazem, tá? Muito bacana. Adorei saber. Tem um comentário aqui da Isa. Piscina no último andar feita toda errada, inundou os apartamentos de baixo. Não tinha moradores, porque os proprietários não moram no país. A construtora faliu e agora briga na justiça. O juiz já nomeou o perito. Boa sorte, Isa. O juiz já nomeou o perito. Vai ser uma bucha pro perito, porque olha, isso daí deve ser bem complicado. Então, mas você imagina... Esse caso que ela passou é um sinistro, né? Sim. Foi um acidente que aconteceu ali na piscina e provavelmente se a construtora tiver algum seguro, esse seguro vai ser citado, né, como litis denunciado para indenizar esse pessoal aí. Mas se a construtora já faliu, então provavelmente é difícil saber se ela vai ter um seguro ou não. Aí vai ser difícil, hein, Isa? Eu desejo boa sorte. Qualquer coisa, tem um assistente técnico aqui, o Jonathan, qualquer coisa pode contar com ele. Jonathan, então vamos fechar aqui. Tem uma última pergunta. Para os peritos engenheiros, também existe atuação extrajudicial? Elaboração de pareceres, consultorias, conta um pouquinho mais sobre isso. Quais são as atuações extras? Tem bastante, a gente pode atuar como extrajudicial, sim. Eu recomendo que o engenheiro, depois que ele já tenha uma condição, ele abra um CNPJ de prestação de serviço justamente para isso, tá? Eu faço... Justamente para contabilidade, né, Jonathan? Para atender essa demanda extrajudicial também, sim, eu recomendo que ele não faça no CPF, que ele faça no CNPJ, para que ele tenha um controle melhor dos trabalhos e não acabe embolando ali a perícia judicial, que é no CPF, porque que não é, tal. Sem falar que não é extrajudicial, para você atender
construtoras e prefeituras, você vai ter que emitir nota fiscal, né? Porque eles têm o balanço fiscal deles todos lá. Então, para você trabalhar como perito extrajudicial, fazer todos esses trabalhos de avaliação, de inspeção e todos esses outros que a gente citou aqui, é recomendado que o perito ele tenha a empresa, tá? Que ele tenha o CNPJ. Mesmo se ele não tiver o espaço, ele pode abrir o CNPJ na casa dele lá, no endereço residencial, endereço, né? só para poder realizar esse tipo de trabalho, que também tem bastante demanda. E principalmente para esses peritos que vão começar, como eu, tá começando a divulgar o seu trabalho na internet, né? Então acaba compensando a gente pegar esse tipo de trabalho, sim, que é um complemento aí, né, do nosso salário no final do mês. Então existe sim auditorias, consultorias, parecer técnico, tudo isso a gente consegue tá fazendo também, né, atuando como perito no âmbito extrajudicial. Teve uma pergunta aqui da Isa sobre a BNMEI. Então, eu abri Eireli. O meu tipo de empresa é a Eireli, porque não tinha como abrir um MEI, por exemplo. O único tipo que eu poderia abrir seria a Eireli. Não sei se você tem sociedade com alguém, que daí com sociedade dá para você abrir a LTDA. Mas eu abri a Eireli porque não tinha como. A MEI ela não suportava a perícia. Qual tipo que é a sua empresa, Jonathan? Não, a minha é empresário individual, mas não é MEI. Porque assim, o MEI, você sendo profissional liberal, arquiteto, engenheiro, não tem atribuição para MEI, tá? Não tem, você tem que abrir uma empresa mesmo, não pode ser MEI. Eu também sou técnico em edificações. Como técnico, eu poderia fazer o serviço técnico pela MEI, mas o faturamento acaba passando, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, graças a Deus, a gente tem imposto, né, para pagar, isso é bom. O meu é empresário individual, tá? A minha inscrição é como empresário individual mesmo. Sim. E eu recomendo que você faça, tá? É um investimento um pouco grande no começo, mas depois acaba compensando, porque se você não tiver a empresa, você acaba ficando fora de várias oportunidades, né, que você tem de trabalhar, tá? E eu vou fechar aqui. Qual foi a perícia que mais te marcou? Você pode me contar essa perícia que mais te marcou? Aí depois que você contar, eu vou contar uma história que não é minha, é de um professor meu sobre perícia em avaliação. Que você vai ver que realmente foi show, assim, a atuação dele como advogado, a sacada que ele teve. Mas diga aí, qual foi a que mais te marcou? Então, a que mais me marcou foi a única perícia que eu fui substituído até hoje. Que eu estava no começo, né? Eu acho que eu tinha feito 2 ou 3 perícias só. E eu fui nomeado para fazer uma avaliação de um lote onde seria uma empresa. O empresário ele já tinha todos os projetos, já tinha toda a documentação, que ele ali ia abrir uma empresa. E ele queria que o imóvel fosse avaliado, levando em consideração o projeto que ele já tinha desenvolvido. E eu, nos autos, falei que a avaliação seria feita somente do terreno, somente do lote, porque aquele projeto só tinha valor para ele. Se aquele lote fosse para leilão e fosse... porque era uma indenização que aquele lote ia ser leiloado para ele pagar um terceiro, né? E ele queria fazer que a avaliação se fizesse daquele jeito. Ele queria me ditar as regras para que eu fizesse o meu trabalho. E eu me neguei a fazer isso. Eu coloquei nos autos lá que não era desse jeito que deveria ser feito. E ele pediu para o juiz que me destituísse do cargo, então, porque ele não me aceitaria como perito. E então essa foi a perícia que mais me marcou, porque eu não fiz ela. Eu fui substituído justamente porque eu briguei com o proprietário, né, alegando que aquele projeto que ele ia prospectar fazer não ia ter um valor comercial para outra pessoa, aquele projeto só tinha valor para ele. Então me ajudou bastante, na verdade, porque eu aprendi muito, né, sobre perícia e sobre advogados e tal, por conta dessa substituição que eu tive. É bom sempre o perito ter essa malícia, porque realmente, assim, tem advogados que buscam briga com o perito justamente para impugnar. Então é bom o perito ficar muito esperto.
Porque, olha, assim, o perito, às vezes, ele começa e ele vem de uma área que não tem a malícia do direito. E aí, às vezes, acaba acontecendo isso mesmo. Tem advogados que são muito sagazes e fazem de tudo para ganhar a causa. Então, é bom o perito ter esse jogo de cintura, porque realmente não é um campo muito amigável, digamos assim, né? E eu vou contar o que aconteceu com o meu professor. Ele era um professor que dava aula sobre processo civil e ele atuava na área de família. E ele estava fazendo justamente uma separação. E na separação, a mulher juntou uma avaliação que a casa valia tanto. Só que o ex-marido dela, ele queria colocar o negócio lá embaixo, né? Colocar o valor lá embaixo. Aí ele foi lá e colocou uma avaliação imobiliária com um valor bem abaixo. Daí sabe o que ele falou? Ele falou assim: tem como você conseguir esse dinheiro em tantos dias, que era o prazo que ela tinha para fazer para oferecer aquele valor para comprar a casa. E aí ela falou: olha, eu não tenho, mas eu vou buscar. E aí ela foi, conversou com o parente, conversou com o outro, conseguiu juntar aquele valor. E aí o que ele tinha utilizado para ir contra ela, numa avaliação que ele tinha utilizado para baixar o valor do imóvel deles, foi utilizado contra ele. Então foi uma sacada que ele teve, falou: vamos oferecer aqui para ela comprar, e ela conseguiu comprar com um valor reduzido justamente pela avaliação que ele utilizou. Então essa questão das avaliações, a gente vê que tem muito isso, tem avaliação judicial e tem também os pareceres, e às vezes a pessoa junta um parecer justamente para sacanear a outra, então tem que tomar muito cuidado para não fazer com que o veneno vá contra a cobra, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Estou amando as lives, gostaria de saber, vaga para curso, olha, tem que ver qual curso, porque eu acho que Jonathan também dá curso, eu também dou curso, se for com graça é para mim, se for engenharia, Jonathan. Tem aqui alguém falando. A gente vai lançar um curso, sim, mas provavelmente no próximo mês, que ele vai ser sobre inscrição e aspectos jurídicos, né? Prazos, propósitos de honorários. Eu já lancei um curso em novembro do ano passado sobre isso, e agora a gente vai lançar um novo também, atualizado, né? Melhoras, que nem você falou. O primeiro produto que a gente faz é sempre ruim, perto do segundo, né? Então a gente quer melhorar e ofertar de novo esse curso. Provavelmente nos próximos meses aí vai sair. A gente sempre tem que buscar melhorar, porque senão não é a vida, né? A gente sempre, cada dia, é 1% a mais. Obrigada, Isa. Isa falou aqui, o curso da Jaque foi muito bom. Fico muito feliz, Isa. Fico muito feliz que você gostou e que foi útil para você. Gente, eu vou deixar a live salva, vai ficar salva no meu perfil. Eu vou deixar a capinha, a mesma capinha que eu utilizei ali, eu vou colocar pra live, tá bom? E muito obrigada, Jonathan, por aceitar o convite, por estar aqui falando sobre a engenharia, que é essa área, eu acho fascinante, porque as cidades, tudo foi construído e graças aos engenheiros, a todo esse trabalho de raciocínio para fazer com que as estruturas se mantenham. Então realmente é muito importante, todas as profissões, né? Mas a engenharia é muito importante para tudo isso que a gente vê, né? E tudo que a gente não vê também, o saneamento básico. Então, parabéns aí pela profissão, parabéns pelas perícias e muito obrigada por compartilhar seu conhecimento. Muito obrigada a todos que acompanharam a live e até a próxima. Quer fazer um fechamento, Jonathan? Eu queria agradecer também, Jaque, você, por esse espaço, né, essa atitude sua, que eu acho muito nobre, de estar trazendo conhecimento para o pessoal, de estar difundindo o nosso trabalho de perito judicial. Isso é muito importante para que a gente cresça, né, profissionalmente. E eu também, que nem eu disse, me motivei muito vendo o seu conteúdo, tá? Queria te agradecer por isso. Obrigada. E agradecer também a todos os meus amigos aí, que eu vi bastante deles mandando palminhas aí durante a live, o pessoal que entrou. Obrigado também por acompanhar, tá bom? E é isso. Se você precisar novamente, eu estou à disposição e vou ficar muito feliz com um próximo convite também. Vai ter pergunta, com certeza. Aí vou te marcar. Então tá bom, um abraço a todos, uma boa noite, tá bom? Valeu, Jonathan, valeu, pessoal. Até a próxima.